Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais uma manhã, Café e Palavra. Nesta manhã eu gostaria de meditar com você na palavra do Senhor que está em Mateus capítulo 14, versículo 22 a seguir. Nos diz assim: Logo em seguida Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos ouviram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma! Gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: Não tenham medo. Coragem, sou eu. Então Pedro gritou: Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas. Até onde está? Venha. Jesus respondeu. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, por que você duvidou? Então, quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos adoraram e exclamaram: De fato, o Senhor é Filho de Deus. Meus irmãos, eu gostaria de levar a sua compreensão nesta manhã a necessidade de uma vida de oração, a necessidade de cultivarmos uma vida de intimidade com Deus. Se você pegar aqui o versículo 22, você vai ver que Jesus ele despede seus discípulos, mas Jesus não vai com eles. Jesus se retira para o monte a fim de orar sozinho, de clamar sozinho. Eu preguei recentemente uma mensagem, eu disse para os irmãos que a maioria das vezes que Jesus ele vai curar uma pessoa, Jesus ele não ali faz uma oração estendida a Deus para que aquela pessoa fosse curada. Não. Jesus ele mantinha uma vida de oração que gerava uma reserva. Isso para servir de exemplo para mim e para você, que nós precisamos ter uma reserva de oração na nossa vida. Porque ao ordenarmos, ao darmos uma palavra de ordem, o milagre acontece, a bênção vai acontecer. Afinal de contas, foi isso que Jesus prometeu para aqueles que crerem nele. Lá em João capítulo 14, versículo 12 a seguir, Jesus vai dizer que aquele que crê nele, obras ainda maiores farão. Ou seja, porém, nós precisamos aprender a desenvolver a fé. Desenvolver a fé através de uma vida de oração. Porque olha para você ver, Jesus ele está de um lado orando e de um outro lado os discípulos eles estão tentando resolver o problema na força do braço. E na força do braço não vai acontecer. Na força do braço não iremos resolver nenhuma situação. Tudo aquilo que nós trazemos para Deus, tudo aquilo que nós colocamos diante de Deus em oração, começa a haver uma porta, abrir-se uma porta. Ou seja, aquele problema, aquela tempestade que estava tragando você vai começar a surfar sobre essas ondas. Jesus, ele orou da tarde até a madrugada. Ele está orando, ele está em um momento de comunhão com o Pai, pedindo ao Pai, a bênção do Pai, porque você precisa entender, porque muitos acham que Jesus, era o Jesus Deus sobre a terra, ou seja, aquele que dava ordem por ele mesmo. Não,
Jesus ele está mostrando a sua humanidade, sabe? Jesus ele não foi tentado como Deus, ele foi tentado como homem, como eu e você somos tentados todos os dias. Jesus ele veio o verbo manifestado, o verbo de Deus, a palavra de Deus manifestada em carne, mas ele veio também 100% carne. Ele sofreu como eu sofri, ele sentiu as mesmas aflições que eu e você sentimos. Jesus passou pelas mesmas humilhações que eu e você passamos, e não foi o Jesus Deus, era o Jesus homem, o Filho do Deus vivo, sabe? Que está sofrendo, que estava ali. Ele esvaziou da sua glória, ele esvaziou, como Paulo vai escrever aos Filipenses, ele tendo forma de Deus não usou por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou assumindo a forma de homem. Então aqui, o Jesus homem, ele vai ter a necessidade de orar. Ele vai mostrar para mim e para você a necessidade de clamarmos a Deus. Então, enquanto os discípulos estão tentando resolver o problema na força do braço, Jesus está orando. E olha para você ver a diferença daquele que ora e aquele que vai na força do braço. Jesus ele está vindo surfando sobre as ondas. Aquilo que para os discípulos era o fim, aquilo que para os discípulos era algo terrível, assustador, né? Que estava para levá-los ao naufrágio, Jesus vem surfando sobre as ondas, ou seja, ele vem caminhando sobre as águas. O que eu aprendo? A minha oração, a minha vida de intimidade, de comunhão com Deus vai me fazer surfar sobre as ondas que querem me destruir. Nós precisamos entender isso, meu irmão. Caso contrário, ficaremos desferindo murros em ponta de faca a vida inteira. Ficaremos batendo na parede a vida inteira. Se não cultivarmos uma vida de oração, uma vida de santidade, uma vida de renúncia, uma vida de entrega ao Pai, os problemas, eles vão começar a nos levar a sucumbir. Pedro, quando ele vê Jesus falando, sou eu, ele se enche de coragem e diz, se és tu, me manda ir ter contigo. Jesus fala, venha. Jesus dá uma ordem. Pedro começa também a surfar sobre as águas, por causa da autoridade do nome de Jesus. Porém, quando eu não cultivo uma vida de oração, quando eu não tenho intimidade com Deus, eu vou começar a andar, sabe? Mas a minha ausência de Deus, de uma vida de oração e comunhão com o Pai, os problemas, o medo vai começar a me puxar para baixo. Porque é o que está acontecendo com Pedro. Ele começa a dar uns passos quando Jesus chama, mas ele deixa o medo, ele deixa a dúvida tomar conta, encher teu coração a ponto de puxar ele para baixo. E ele literalmente começa a afundar sobre aquelas águas. Ele deu uns passos enquanto ele estava olhando para Jesus, conectado com o Pai, com Jesus, ele anda. Mas quando ele deixa de olhar para Jesus, para olhar para o problema, ele começa a afundar. O que eu quero que você entenda nesta manhã? O Senhor está te convidando a olhar para Ele, autor e consumador da sua fé. Não se distraia, não olhe para os lados, olhe para Jesus, mantenha uma vida de oração. Ative o modo fé na tua vida. Ative o modo fé e você também vai surfar sobre os problemas. Você vai surfar sobre as provações, porque Ele é contigo. É palavra dele. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está te chamando a surfar sobre os teus problemas, descansando nele, que é o Todo-Poderoso, que nos abençoa e nos dá vida com abundância. Amém? Eu deixo para você essa mensagem nesta manhã, essa reflexão, e que o nosso bom Deus, através do teu Espírito Santo, ministre mais ao teu coração. Fique na paz. Shalom.